Olá, meu nome é Marcelo Sensic, sou consultor sênior e instrutor na Green Treinamento e Consultoria e este é o programa 5 estrelas para o Windows 7 e vamos aqui abordar a primeira estrela, o conteúdo da primeira estrela. Separamos este conteúdo em 3 partes. A parte número 1 é instalação e upgrade do Windows 7. O que vamos ver nesse primeiro vídeo é as edições do Windows 7, os requerimentos para instalação, os modos de instalação, os tipos de instalação possíveis, como fazer dual boot, também sobre upgrade e migração de dados de perfil de usuário. Vamos então primeiro falar sobre as edições básicas do Windows 7. A primeira delas é chamada de versão Starter, é aquela que antigamente já era bem conhecida, já existia no Vista e já existia também no XP. Depois temos as versões domésticas, Home Basic e Home Premium, as versões corporativas, Professional, Enterprise e a versão completa, Ultimate. O que é a versão Starter? Ela só pode ser instalada em OEM, ou seja, não podemos chegar em uma loja e comprar em caixinha, em licenças. Ela também não dá suporte a serviços como Web Server, App Locker, Windows Media Center, Aero, compartilhamento de internet, backup, XP Mode, recursos corporativos como ingressar em domínio e vários outros como Direct Access, Branch Cache e assim por diante. Suporta apenas um processador e até 2 GB de RAM. Uma boa notícia na versão Starter do Windows 7 é que não há mais o limite de 3 aplicativos abertos ao mesmo tempo, que era uma reclamação comum dos usuários do Windows XP e do Windows Vista Starter. A próxima edição é a Home Basic e Home Premium. Daqui para frente eu vou alistar o que se acrescentou de uma para outra. A Home Basic é uma versão apenas de mercados emergentes, que inclui o Brasil, portanto ela pode ser comprada aqui, mas não poderia, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela suporta a um processador, 4 GB na versão 32 e 8 na versão 64. A Home Premium já dá suporte a 2 processadores, 4 GB, como é padrão em versões 32 bits, nenhuma outra versão de Windows ultrapassa 4 GB na versão 32 bits por ser uma limitação de hardware. Só que ela alcança 16 GB na versão 64. E ela acrescenta suporte ao Web Server, App Locker, Windows Media Center, Aero, compartilhamento de internet, o que na versão Home Basic e na versão Starter não acrescentam. As versões Professional, Enterprise e Ultimate. A Professional acrescenta o suporte à memória, 192 GB, também que ela ingressa em domínio, e acrescenta os recursos de EFS, Remote Desktop, Backup e o XP Mode. Versão Enterprise. É importante acrescentar que esta versão ela não é vendida em caixinha, assim como a Starter. Neste caso, ela só é disponível em contratos SA, Software Assurance, ou contratos EA. Por quê? Porque ela é uma versão específica para empresas que requerem suporte. E ele acrescenta, por exemplo, BitLocker, App Locker, Branch Cache, Direct Access, Boot por VHD e BitLocker to Go. E por fim, a Ultimate é a mesma que as versões anteriores e acrescenta também o recurso de múltiplos idiomas. É claro que para cada diferente versão vai aumentando também o número de processadores e assim por diante. Como essa tabela é dinâmica, consulte no site da Microsoft o limite de memória e o limite também de processadores. Porém, como a versão Professional já alcança 192 GB, dificilmente você terá uma máquina acima disso. Agora, qual é o mínimo? O mínimo é o processador de 1 GB, tanto pode ser 32 como 64, 512 MB de memória, no caso da Starter, e 1 GB para as versões profissionais, 20 GB para as versões Home Starter e 40 para as outras versões. Placa gráfica 32 MB com DirectX 9. No caso de se usar o Aero, note que a questão do Aero não está ligada à versão do sistema operacional em si, já que a Home Premium também faz. Mas nesse caso estaríamos falando de placa de 128 MB dedicado, DirectX. A placa tem que ser WDDM, ou seja, compatível com o Windows e com o recurso Pixel Shader 2.0. Instalação a partir da USB. Esse é um recurso interessante. Os netbooks muito vendidos hoje, muitos não têm, aliás nenhum tem DVD ou unidade de CD.
Então, muitas vezes, o que precisamos é colocar isso num pendrive. Os comandos abaixo são executados no Command Prompt sob o aplicativo DiskPart. Note a sequência de comandos, onde primeiro se lista os discos, pega-se o número do disco, seleciona, dá um clean, o que formata o disco, limpa as partições, cria uma partição, formata como FAT32, ativa e dá um exit. Depois disso, basta pegar o conteúdo do DVD integralmente e copiar para o pendrive. Lembre-se também de, no BIOS da máquina, mudar a ordem de boot, já que neste caso o boot padrão das máquinas é no HD. Então teria que mudar o boot padrão para USB e depois voltar ao normal apenas para fazer a instalação. A instalação a partir da USB não é complicada, é relativamente simples de ser feita. A primeira demo que nós vamos ver agora é o boot com o pendrive. Como fazer isso? Então, nesta demo, iremos ver um pouco sobre como configurar o pendrive, como criar essa partição de boot. Vamos ver agora então como fazer e configurar o boot. Vou acessar aqui o Command Prompt, lembrando que devo fazer isso com o privilégio de administrador e usar a ferramenta DiskPart. A primeira coisa é descobrir qual é o número do disco que é o meu pendrive, que no caso é o disco 1. Então eu seleciono o disco 1. O próximo passo é limpar ele. Cuidado com esse comando, lembre que ele vai apagar todo o sistema de partições, se for um disco físico real. Vamos criar uma partição com o tamanho máximo, do tipo primária. Agora vamos formatar acrescentando o parâmetro Quick, para que a formatação ocorra em modo rápido. E por fim, ativamos a partição. E agora podemos ver os dados do disco. Vamos listar a partição, vemos então que a partição está criada e está ativa. Ok. Com isso podemos ver então, colocar uma letra no drive e agora bastaria o último passo, que seria copiar todo o conteúdo do DVD do Windows 7 para dentro desse pendrive que já está pronto. Instalação pela rede. Esse também é um recurso muito interessante do Windows 7, já disponível no Windows Vista. Primeiro é o Network Share, seria um compartilhamento comum na rede. Eu compartilharia um diretório e executaria o aplicativo a partir daquele diretório. Porém, para isso funcionar, é óbvio que eu tenho que já ter um sistema operacional na rede. Porque o que eu faria? Eu estaria, por exemplo, com XP ou com Windows Vista, acessaria um servidor e executaria o programa de setup. WDS já é o Windows Distribution System. O que significa isso? É um sistema de distribuição pela rede, onde eu posso bootar pela própria placa de rede, num recurso chamado de PXE, e automaticamente ele se conecta no servidor e baixa a imagem. Nós também veremos isso mais para frente, que é um dos recursos que abordaremos na parte 3 da primeira estrela do programa. Chave de ativação, versão e edição. Todas as mídias são específicas. Uma mídia 32 bits não contém as versões 64 e vice-versa. Porém, não há chave específica para 32 ou 64. Se você tem uma chave, por exemplo, de Home Premium, você tanto pode usar o Home Premium 64 quanto 32. Não há problema com essa questão. É pela chave do produto que se determina também a edição. No DVD do Windows, aquela imagem que existe nele, chamada install.in, ela não contém apenas a versão que você comprou. Ela contém todas as versões, desde a Starter à Ultimate. Como que o Windows determina qual versão instalar? Pela chave. Então tome cuidado ao instalar, se você tem, por exemplo, uma chave de Home Premium e uma chave de Ultimate, para usar a chave certa, porque no momento da digitação da chave é que ele determina qual dos dois que vai ser instalados. Outra forma de ativação é chamada de MAC, que é Multiple Access Key ou Multiple Activation Key. Essas chaves MAC são chaves onde uma mesma máquina pode ser ativada várias vezes.
Assinaturas TecNet, contratos EA ou SA contêm esse tipo de chave. Ou seja, você não precisa colocar uma chave para cada instalação, você usa uma chave só para todas as instalações, porém tem que comprar uma chave desse tipo e ele permite, por exemplo, 100 ativações usando a mesma chave. Tipos de instalação. A instalação pode ser nova ou, como chamada normalmente de clean. É a instalação comum. Formatamos o disco, criamos uma partição e instalamos lá. Outro tipo de instalação é chamada de assistida ou unattended. Também é uma instalação clean. Porém, utilizamos um arquivo que normalmente se chama unattended.xml, que tem as respostas, para que o usuário não tenha, por exemplo, que ficar respondendo o nome da máquina, a chave e assim por diante. Então esse arquivo de resposta automatiza o processo. E o terceiro tipo de instalação é a instalação de upgrade, quando você já tem o Windows Vista e irá reaproveitar os dados. Porém, é importante lembrar que não há instalação de upgrade a partir do XP, apenas do Vista para o Windows 7. E um detalhe importante, o tipo de instalação não tem nada a ver com a mídia, ou, por exemplo, se a instalação está sendo feita em servidor, e sim com o processo. Então, por exemplo, se eu usar uma mídia USB para fazer a instalação, eu posso fazer upgrade ou clean, isso não muda. O que muda é apenas, neste caso, se eu estou tirando o sistema operacional antigo, formatando a máquina e colocando um novo, ou se eu estou fazendo upgrade em cima de um Vista já existente. Vamos falar primeiro da instalação clean. Ela exige 15 GB de espaço. Se você tiver, por exemplo, que instalar numa única partição que já tinha o Windows instalado, ele irá criar um diretório chamado windows.old. E aí dentro desse diretório ele vai colocar o diretório do Windows, o diretório Program Files e o diretório User Documents and Settings. Por quê? Caso você precise tirar arquivos, você pegaria diretamente de lá. Após a instalação dar bem sucedida e você tiver movido os arquivos necessários, você pode deletar a pasta windows.old. Porém, lembre-se que se fizer isso, não será possível desinstalar a atualização. No caso de discos IDE, SATA e SCSI, o suporte é nativo. E se o seu disco não é nenhum desses três tipos? Durante a instalação, no momento que ele mostra a lista de discos, ele tem uma opção para se dar um list drivers, ou melhor, load driver, que neste caso você daria o DVD ou o USB onde está o driver do seu disco nativo, por exemplo, um storage RAID, para que ele carregue. Mas é possível sim fazer a instalação clean a partir de um disco que não seja dos tipos mais conhecidos de mercado. Dual boot. Assim como já existia antes, é possível utilizar Dual Boot. Porém, a recomendação da Microsoft é que você virtualize aplicações de XP ao invés de manter Dual Boot. Mas em alguns casos, nós precisaríamos fazer isso. Por exemplo, ter um server num notebook que já tem o Windows 7. Neste caso, o Windows 7 ele acrescenta um recurso muito interessante que é o shearing de disco. Você pode clicar num disco já particionado e com o botão direito dar um shearing. Ele pega parte do espaço do disco que ainda está livre e cria uma nova partição. A ordem da instalação para Dual Boot, sempre do mais velho para o mais novo. Ou seja, XP, Vista, Windows 7. Ou XP, Vista, Windows 2003, Windows 7. Nunca do mais novo para o mais velho. Por quê? É óbvio que o sistema operacional mais novo saberá carregar o mais velho, o mais antigo. Porém, o contrário não é verdade. E também é possível, notem, na versão Enterprise, Ultimate e Windows 2008 R2, fazer o Dual Boot por VHD. Nós veremos isso num vídeo também mais à frente. Alterando o SO padrão. Não existe mais o boot.ini, o conhecido boot.ini, mas agora nós temos um aplicativo chamado BCD Edit. Esse aplicativo ele permite que você altere pela linha de comando as partições aonde vai ou não dar boot, quantos sistemas operacionais você tem e assim por diante. Mas continua a opção padrão de ir pelas opções avançadas do sistema, inicialização, para fazer ali a mudança da ordem. Mas para acrescentar, por exemplo, um novo boot ou editar,
não há mais o arquivo bootini, e sim agora o aplicativo BCD-Edit, como vemos aqui. Dica: você também pode ter dual boot com sistemas operacionais não Microsoft, exemplo Linux e assim por diante. Porém, isso não é matéria para o exame 70680 de certificação, então não vamos entrar no mérito, além do que existem muitas outras versões de sistemas operacionais. Upgrade entre versões. Quando eu posso usar o upgrade? A única regra do upgrade mais importante é que apenas dos menores para os maiores, ou seja, do Basic para o Ultimate, do Premium para o Professional e assim por diante. Nunca invertido. Porém, também pode ser feita de uma versão igual, no caso do Vista. Exemplo, eu tenho o Vista Home Premium e compro o Windows 7 Home Premium. Isso é possível. A mídia deve ser no mesmo idioma, não vale o Language Pack. Por exemplo, se quando eu instalei o Windows Vista, eu usei a mídia em português e agora eu mudei o idioma para inglês instalando o Language Pack no Vista, a mídia que eu vou ter que ter do Windows 7 é em inglês. Isso em inglês não muda muito, mas muda em português. Exemplo, se você comprou um notebook que veio com o Vista em português, você precisará de um DVD do Windows 7 em português. Não adianta querer usar a mídia em inglês. Isso é importante lembrar ao fazer o download ou ao comprar a mídia. E, se você quiser, baixe a ferramenta Windows Time Upgrade, que realiza o processo de compra e liberação dos recursos. Essa ferramenta ela é nativa já no Windows 7 e ela permite que você compre online o Windows. Por exemplo, eu tenho o Windows 7 versão Starter e quero mudar para a versão Home Premium. Eu entro na ferramenta Windows Time Upgrade, compro e ele libera os recursos. Lembrando que, na verdade, as versões do Windows são iguais, apenas com recursos bloqueados. Então ele libera os recursos que a minha edição não permitia, com um processo rápido e indolor para o usuário. Upgrade de XP e de Vista. Lembrando que XP não há conversa quanto ao upgrade. Você terá que migrar os dados. Veremos isso mais adiante. O upgrade do Vista segue a regra anterior relativa à edição. Porém, pode ser edição equivalente, como já falamos antes. É obrigatório ter o Service Pack 1 ou 2, 10 GB de disco e é possível fazer roll-up. A ferramenta, que é baixada da internet, chamada Upgrade Advisor, gera um relatório do que pode ou não dar falha. Como assim? Imagine, por exemplo, que você tenha o iTunes. O iTunes ele é incompatível com o Windows 7 porque a versão que rodava em Vista é diferente. O que o Upgrade Advisor faz é avisar isso para você. E ele te avisa que após o upgrade você terá que tirar esses programas e buscar outros, o que ajuda bastante o processo para o usuário. Vamos falar um pouco agora sobre como migrar dados, principalmente por causa do XP. Porém, o XP não é o único caso. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando fazemos upgrade numa mesma máquina. E isso pode ser feito de duas formas. Side by side, ou seja, máquina nova, máquina antiga, Wipe and Load, pegar uma mídia externa, jogar os dados, formatar a mesma máquina e depois devolver os dados. Duas ferramentas podem ser utilizadas. A primeira é o WET, Windows Easy Transfer, que é uma interface gráfica, está na mídia do Windows 7 e ela pode ser executada tanto no XP quanto no Vista. E a segunda ferramenta é o SMT, que são dois aplicativos, Scan State e Load State, via prompt de comando. Primeiro, o Windows Easy Transfer. Ele pode trabalhar em três formas. Cabo, é um cabo onde ele funciona no modelo side-by-side, ou liga uma máquina na outra, não é um cabo comum, e ele pode ser executado em duas diferentes direções. Ou seja, eu digo que um é origem e o outro é destino. Rede é similar, só que ele usa o recurso em rede, ou seja, eu habilito na máquina nova o Windows Easy Transfer, executo ele lá e executo o Easy Transfer também na minha máquina. Só que esse processo ele é um pouco complicado, tanto de cabo quanto de rede, porque como pode ser deduzido, para isso funcionar, os dois computadores têm que já ter sistemas operacionais já pré-instalados.
E o terceiro é a mídia externa, que é o mais comum. Ou seja, copiamos os dados do usuário para um pendrive ou um HD externo e depois trazemos eles de volta. Outro modo também é fazer isso executando em dois Windows 7. E a instalação aí se tornaria totalmente automática. Ligaria o programa em um, no outro, eles já fariam a conversa toda entre eles. Eu também posso escolher os itens que serão migrados e com múltiplos usuários. E ao final ele gera um relatório de como foi, de que aplicativos têm que ser instalados e assim por diante. Um bom exemplo disso é o caso do Acrobat Reader. Imaginem que vocês têm documentos PDF na sua máquina. No final ele gera um relatório dizendo: você precisará instalar o Acrobat na máquina nova, pois o usuário tem documentos PDF. Isso ajuda muito também para que o usuário não tenha a sensação de que ele perdeu dados ou não consegue mais acessar os dados que tinha. O SMT, que é os programas LoadState e ScanState, são parte de um pacote chamado Windows AIK. Esse pacote está disponível na internet e ele só funciona em um modo, chamado de offline, ou seja, eu migro os dados para um lugar externo e depois trago de volta. O ScanState é o programa que lê os dados e gera o arquivo, e o LoadState é o programa que traz os dados de volta. Não dá suporte a downgrade, ou seja, não é possível fazer isso do 7 para o Vista ou XP. É sempre do sistema mais antigo para o sistema mais novo. E assim como o WT, não migra drivers, configurações de rede nem senhas do cache. Ele migra mais documentos, dados de aplicação e assim por diante, mas não coisas que são da máquina, que é o caso de drivers e configurações de rede. Arquivos XML são 4 utilizados pelo LoadState e ScanState. MIG-app tem dados das aplicações e o que deve ser migrado. Na demo, eu vou mostrar o que esses arquivos contêm. MIG-user migra dados de perfil, por exemplo, arquivos, configurações de arquivos, profile, papel de parede, assim por diante. MIG-docs contém informações dos meus documentos e de documentos que são importantes para o usuário. E o config.xml, que são as configurações básicas que você pode criar dando scanstate/genconfig. Os arquivos podem ser alterados, como eu comentei na demo, vou mostrar como esses arquivos são, e aí dá para ver que ele é fácil de ser entendido. Na verdade, ele é uma lista de chaves de registro e arquivos que devem ser copiados no momento da migração. Exemplo do ScanState. ScanState, compartilhamento e servidor. Neste caso, eu estou migrando os dados de aplicação do usuário, mais os dados do próprio usuário e encriptando. Notem que, neste caso, não estou migrando os documentos, estou migrando as configurações e os dados dele. Isso é interessante porque muitas vezes os documentos o usuário já tem uma cópia própria. E o LoadState, ele faz o mesmo comando, porém muda o início, e ao invés do encrypt usa o decrypt, e retorna os dados para a máquina nova. E agora vamos ver então a demo de instalação e upgrade. Vemos aqui então o Windows dando boot pelo DVD. Assim que ele terminar a tela de boot, ele entrará naquela tela que é bem conhecida já de todos os usuários que já instalaram o Windows XP e Vista. Ok, o primeiro passo é escolher o idioma do teclado que será utilizado, a linguagem de instalação, lembrando que nesse caso minha mídia é apenas em inglês, e eu vou escolher aqui Português Brasil, teclado ABNT2. Ok. Vamos aceitar os termos. E aqui notem a opção Upgrade. No meu caso, ela está desabilitada, mas eu poderia aqui escolher fazer Upgrade ou o Avançado. E é aqui nessa segunda tela, notem aqui o Load Driver. É na opção Load Driver, por exemplo, que eu carregaria o driver de um disco que eu não conheço. Eu vou aqui no Avançado. Por quê? Porque eu quero criar uma partição específica. Eu não quero usar todo o meu disco, mas vou escolher ele assim mesmo, como é o padrão, e ele automaticamente vai formatar o disco e criar a partição com o meu disco completo.
Agora é esperar o processo de instalação. Eu vou cortar o vídeo aqui e começá-lo a partir do início da tela de OOBE. Nessa primeira tela é onde eu coloco o nome da máquina, que é o mesmo nome do usuário, a senha e a dica, caso você esqueça a senha, para recuperá-la. A chave de produto. É interessante que ela não é obrigatória no Windows 7. Eu tenho aquele período de 30 dias e escolher as outras opções que são padrão, como Time Zone e assim por diante. Lembrem-se que essas opções só estão aparecendo porque eu não criei arquivo de resposta. Eu poderia ter feito, por exemplo, um arquivo de resposta, aí não seria necessário que eu ficasse colocando essas coisas, como chave de produto, senha, nome da máquina, mas para isso eu tinha que ter vinculado o arquivo de respostas à minha instalação original, como vamos ver mais à frente. Aqui o meu Windows já foi instalado, já está subindo, e daqui a pouco o meu desktop já está pronto e eu já posso começar a utilizar o meu Windows 7. Ok? Processo de instalação finalizado com sucesso, já temos o desktop pronto e a nossa cópia já está então pronta para o usuário final. Dúvidas sobre o primeiro passo podem enviar para mcinsic@uol.com.br ou mcinsic@green.com.br. O meu blog é www.marcelocinsic.com.br. Sintam-se à vontade para comentar algum assunto. E também vocês podem acessar o site www.microsoft.com/brasil/windows 7, o site http www.microsoft.com/brasil/tecnet, onde vocês terão ali vários produtos como avaliação, e no caso do Windows 7, uma coisa muito boa, que é o fato de existirem máquinas virtuais já prontas para acessar esses recursos. E procure também no site do Tecnet, que é muito interessante, a referência de comandos do USMT, porque ele possui vários tipos diferentes também de conjuntos de aplicativos que podem ser migrados, também algumas configurações adicionais que são bem interessantes e podem ser encontradas então no Tecnet. Agradecemos a todos por esse primeiro vídeo e assista a parte 2 e 3 antes de partir para as provas que caminham para a certificação da segunda estrela.